Glória a Deus, mais uma vez estamos aqui para ministrar a palavra de Deus, para falar um pouco mais do amor do Senhor Jesus para todos, querido. Nós que ministramos, nós que observamos as Escrituras, nós que pregamos pela infinita misericórdia do Senhor, é um privilégio falar do amor de Cristo, falar do amor do Senhor para com todos nós, o amor do Senhor e Salvador Jesus Cristo, querido. Um livro ao qual o Senhor testifica, ao qual o Senhor falara através do autor João, o livro de Apocalipse, um livro da revelação, um livro profundo, querido, de acontecimentos que vai acontecer mais próximo do que a gente imaginar, mais perto da que a gente possa entender. O livro de Apocalipse é interessante, de acordo com o próprio livro, o nome do seu autor é João, um profeta. A tradição identifica esse João como o apóstolo desse nome, filho de Zebedeu. Introdução à primeira epístola de João, querida, é muito interessante o fato do estilo de Apocalipse diferente do estilo do Evangelho. João escrevera o livro de João, 1 João, 2 João e o livro também de Apocalipse. Escreveram os livros, será João, e Deus revelara a este homem, a qual era um período delicado, onde o povo de Deus estava sendo perseguido pelos romanos. É interessante que no período ali é evidência que o livro de Apocalipse foi escrito num período em que os cristãos estavam sendo ameaçados por Roma. E sem dúvida sofreu pressão para renunciar à sua fé e aceitar o culto ao imperador. Pense comigo, querido. A perseguição ao povo, que foi um período de Domiciliano, que foi levantado, o imperador naquele período, que tinha sido Domiciliano, foi um homem terrível, querido. Foi um homem que fez muitas coisas horrendas, perseguia o povo, e Roma ameaçava, querido. É interessante que alguns afirmam que o livro foi escrito durante a perseguição promovida por Nero, depois de incêndio de Roma em 64. Interessante que Nero também fez coisas horrendas. Foi um período delicado. As 7 igrejas, as 7 cartas de Apocalipse, as 7 igrejas de Apocalipse, que faz uma menção. É um livro profundo. Fala de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. É um livro da revelação, um livro que fala dos acontecimentos que virão, que vai acontecer, onde o nosso Senhor Jesus vai vir, vai resgatar, querido. Mas o que me chama a atenção neste momento, para que nós possamos meditar na palavra do Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o princípio e o fim, querido.
Ele é o começo, o derradeiro. Ele que começou. É interessante que quando o nosso Deus, o Eterno, Poderoso, criou o céu e a terra, Cristo, o Espírito Santo, estava lá com ele. Muitos se questionavam a ele, perguntavam a ele, quando ele começava a dizer que queriam apedrejar ele. Muitos até diziam: eu sou servo de Abraão. Eu, se vocês são servos de Abraão, vou conjecturar um aqui é mais antigo. E mesmo assim vocês ainda querem me apedrejarem? Vocês ainda querem me crucificarem? E Jesus muitas das vezes dizia que era mais velho, a expressão, do que os próprios tais que passavam. E muitos perguntavam: só tem 30 anos, como você pode ser mais velho de tais homens que passaram por esta terra? E Jesus, ele dizia: eu via o inimigo cair do céu como um anjo de luz. Eu vi. Jesus, ele é primeiro que tudo, querido. Ele é o alfa e o ômega. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 1, verso 8, que diz assim: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor, Deus, aquele que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. É interessante que alfa e ômega, a primeira letra do alfabeto grego, indicando que o Senhor Deus é o princípio e o fim de todas as coisas. Ele é o princípio e o fim, querido, de todas as coisas. Tudo que tem existência nessa terra vai se findar. Será passado um novo céu, uma nova terra, quando o nosso Senhor Jesus ele raiar para buscar a noiva. Quando o nosso Senhor Jesus ele voltar, querido, para buscar o seu povo lavado, remido pelo sangue dele, vai se findar, querido. Começaste as coisas interessantes que a Bíblia, a nossa bússola, o livro do Eterno, o livro do Senhor, o livro do Criador, porque a Bíblia ela foi escrita por homens, inspirado, cheios do Espírito Santo do céu. Passaram períodos para que a Bíblia venha a ser escrita e nós podemos obter ela hoje, querido. É interessante que a Bíblia do começo ao final retrata ao Senhor Jesus. Detalhes importantes. Fala do Senhor Jesus e Ele é a própria palavra, é Cristo, querido. Interessante quando a gente analisa o livro de João, João capítulo 1, que nós possamos dar continuidade. João capítulo 1, João, o discípulo amado, a qual escrevera Apocalipse, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. No princípio, antes de o tempo existir, Cristo já existia com Deus, querido. É interessante que a Bíblia diz aqui: no princípio era o Verbo, a própria
palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. É importante a gente analisar e entender. Ele estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez, querido. Não existe outrem ou outro que pessoas querem titularem por aí. Infelizmente, homens que se acharam conhecedor de tudo e de todos, mas não sabe nem um terço. Não sabe que o Senhor Jesus, onde muitos até diz, abre a boca para querer falar algo ou não convém simples homens, infelizmente, por falta de conhecimento, de sabedoria, quer falar que Jesus, muitos até dizem que não é Senhor, querido, ele é Senhor. Detalhe, é o Salvador da humanidade. E quando a Bíblia diz aqui, no verso 2 de João, capítulo 1, verso 2, diz assim: ele estava no princípio com Deus. Ele estava no princípio com Deus, querida. A Bíblia diz em Filipenses que o Senhor Jesus, o Rei da Glória, ele se desvaziou da sua glória, querido. É interessante que ele próprio se desvaziou. É um exemplo de humildade. Quando a gente analisa o texto de Filipenses, capítulo 2, interessante, o verso 5 em diante diz assim: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido, oh aleluia, em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra e debaixo da terra, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, querido. Querido, ele se desvaziou da sua glória. Não está escrito na Bíblia. Mas pense comigo, imagine Jesus no alto e sublime trono, sentado, miríades de anjos cercando, e de repente ele se levantar, um diálogo com o Pai, um diálogo com o Espírito Santo, o Eterno a perguntar: tenho que enviar um puro, um perfeito, Jesus a descer, porque a Bíblia diz que o Eterno fala lá atrás que ele viria. A gente gosta muito de conjecturar, mas a própria Escritura diz que ele viria para resgatar a humanidade, para salvar a humanidade. Jesus, o libertador, se desvaziou, querido. Vou falar algo aqui que é muito profundo, é muito sério. Imagina o Eterno tirando
a sua coroa de rei dos reis, Senhor dos senhores, porque a Bíblia diz aqui que ele se humilhou, tomando forma de homem, um homem pecado, mas Jesus não tinha pecado, não teve pecado, andou puro, imaculado, perfeito na terra, não pecou, querido. Imagine ele se fazendo em forma de homem, porque o homem é pecador, a essência do homem é pecaminosa, a essência, a natureza do homem, ela flinge, até machuca, porque o próprio Deus, o próprio Senhor, a gente dando continuidade ao texto, ele é o santo, santo, santo significa separado. Ele se esvaziou e veio para nos resgatar, querido. Ele é o princípio de todas as coisas e será o fim de todas as coisas, querido. É interessante que não tem meio termo. Não tem. A Bíblia diz aqui em João, que é interessante, que o universo, querido, o universo é muito profundo. Dando continuidade, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. João capítulo 1, verso 4. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus. O nome era João. Este veio como testemunhar para testificar a respeito da luz. E muitos perguntavam: tu és o profeta? E ele dizia: João, não sou. Tu és o Messias? Tu és quem? Ele, João, diz: eu vim preparar um caminho para o Salvador. É interessante que quando João avista ele, Jesus, para ser batizado, quando Jesus vê ele, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E João a falar: eu que careço ser batizado pelo Senhor. Aí Jesus: deixe para que se cumpra o que está escrito, deixe. Então eu não sou digno nem de tirar as suas alparcas, querido. Humildade, simplicidade, um profeta do Senhor. Ele avistou quem foi que revelou? O Espírito Santo. Revelara a João, ele é aí, o Salvador da humanidade. Seguindo Jesus andando, uma grande multidão cercava João. E Jesus ali na simplicidade, querido, eu gosto de conjecturar esse texto. Imagine João, Jesus passando, com as vestes castigadas, com a pele castigada, no sol do deserto. Está ali aquele senhor, aquele homem, com a barba, nazireu, cabelo, andando na simplicidade a qual é, passando pelo povo. Palavras minhas, Jesus dizia: deixa que eu passe, dá licença, pois a Bíblia diz que ele era manso e humilde de coração. Deixa passar. E a multidão, ele é lindo demais, querido. Gosto muito de pesar quando Jesus estava andando e os discípulos atrás, pensamento meu, eles analisaram: estamos andando com o próprio Deus na terra. Estamos andando com o próprio Senhor, querido. A Bíblia não retrata isso, não fala sobre isso, mas todo ser humano tem um momento que ele para pensar, para refletir. Quando tem alguém que está do lado da pessoa que é muito conhecida e aquela pessoa não é, e está com as amizades ali, a pessoa tem um momento que ela para: pô, estamos com fulano é conhecido, fulano está na mídia,
fulano está cheio da grana. As pessoas comentam. Imagine os discípulos andando do lado do Senhor. Desculpa. E eles observando, analisando. Pensamento meu, querido. Eles andando com o próprio Deus na terra, querido. E Jesus os escolheu. Ah, não para que Jesus te escolheu no meio de uma nuvem de multidões de gente. Jesus escolheu a você que está aí, que passaram por muitas coisas na vida, por muitas dificuldades na vida. Jesus te escolheu, o Salvador. Privilégio. Imagine quando Felipe, num diálogo com ele, a conversar com ele, ia perguntar: mestre, me mostra o Pai. Jesus ali, fitando o olho para ele: filho, estou contigo há tanto tempo. É forte demais, querido. O próprio Deus na terra, o próprio Senhor de tudo e de todos na terra, andando ali. Interessante que o verso 10 de João diz assim: o Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu, querido. Como pode? O mundo não conheceu ou não reconheceu a Jesus como o Cristo, o Filho do Deus, o Filho de Deus, o Criador. Como pode o mundo não conhecê-lo? É triste. Querido, nós vivemos numa nação abençoada. É de manhã, é à tarde, é à noite, é à madrugada, é de manhã, é à tarde, é à noite, é à madrugada. Você ouve falar do Senhor Jesus. Você ouve falar do Senhor Jesus todos os dias. É constante, através de louvores, através das palavras, através do irmãozinho que passa. E muitos até dizem: é crente, serve ao tal do Senhor Jesus. É interessante, abrindo um parente, uma lembrança rápida que veio quando Paulo estava para ser julgado de um algo, de repente num diálogo, porque o rei Agripas queria muito ver, queria muito avistar e ouvir a voz desse tal Paulo, que falava coisas belas, um ensinamento ímpar, vindo da parte de Deus. E nisso, o rei Agripa queria ter um tempinho para ouvir. De repente, Paulo começa, bem devagarzinho, bem na mansidão, dá-lhe uma passeada, começa a dizer do amor do Senhor Jesus, que ele fez, o que ele faz, isso, aquilo. De repente o rei vai: quase que tu me convence, tô quase me convencendo desse tal Jesus, a qual vocês tanto mencionam. Querido, é profundo demais. Quando nós analisamos o texto, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. A Bíblia diz que mais bem-aventurado somos nós que não vemos, mas cremos que Ele é o Salvador. Querido, Ele estava ali, andando na terra, passeando. Imagina ele jovem, chegando à idade adulta. Jesus sentiu frio, Jesus sentiu calor, sentiu dor,
Jesus, o Rei do Universo, aquele que é, que era e que há de vir, aquele que vive e reina para todo o sempre, querido. Senhor Jesus, o Rei da glória. Querido, quando nós lemos esse texto de Apocalipse capítulo 8, capítulo 1, verso 8, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, Deus, aquele que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus, quando veio na terra, na sua simplicidade, na sua humildade, veio para que se cumprisse as Escrituras. Ele veio nascer numa cidade simples, humilde, foi levado ao deserto para ser tentado, desceram sobre ele. Todo o poder foi dado a ele no céu e na terra. Jesus veio para que se cumprisse. Mais interessante que nesse texto do verso 8 diz assim, ó, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Querido, ele vai vir como um leão bramando. Ele não vai vir mais como um cordeiro, não, querido. Ele vai vir para julgar, vai vir para determinar, vai vir para se findar. As coisas vai ser término parado, tempo. Quando ele raiar e vir a hora chegada, a hora vem. O Senhor Jesus, hora vem, Hosana. Ele vai vir. E quando ele vier, ele vai vir o Deus Todo-Poderoso, querido. Vai vir para dar um ponto final, um basta. Para que se encerre tudo. Muitos tentam achar algo para dizer que Cristo não vai vir, ele vai vir. Muitos até acham que quando acontecer o arrebatamento, vai achar que o povo vai ser abduzido pelo disco voador. Muitos vão achar que vai acontecer isso, é que o disco voador vai levar. Não existe, querido. O arrebatamento, ele é real. Porque as coisas vão se finar. E Cristo, que é o princípio e o fim de todas as coisas, querido. Todas as coisas que existem hoje, a qual muitos estão apegados. A Bíblia diz, não ajuntei tesouro nesta terra, ajuntei tesouro no céu, aonde a ferrugem, a traça, o devorador não come nada. Lá no céu é eterno. Ajuntei tesouro lá. Como se ajunta tesouro no céu, querida? Dar a vida em comunhão, obedecer a Ele, porque é melhor obedecer do que sacrificar, se desviar da aparência do mal, começar a praticar o que a Bíblia nos ensina. Isto é ajuntar tesouro, andar uma vida com comunhão em santidade, ser santo, caminhar com Cristo em sua beleza, querido. É um privilégio ímpar. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 6, o verso 7, disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. É interessante que nesse escrito, ou nesse momento ao qual o Eterno está a falar, ele está dizendo, eu sou o princípio e o fim, sou o Alfa e o Ômega. Eu começo e eu vou terminar. Eu, o Senhor, vou vir para raiar, eu vou vir para buscar a minha igreja. Interessante que ele fala aqui, e a quem
tem sede, darei de graça. Aquele que tem sede de mim, aquele que quer participar do meu pão, aquele que quer participar do meu sangue do corpo, aquele que está fito em mim, darei de graça da fonte, da água, da vida que jorra para a eternidade, querido. Para a eternidade. É interessante que o verso 8, o verso 7 diz: o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele será meu filho. Eu repito esse texto, querido. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei seu Deus, e ele será meu filho. Desculpa. Ser filho de Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz um texto ao qual chamou a atenção, querido. Em Apocalipse, capítulo 4, o verso 4 ao 8, a multidão. Interessante. Ao redor do trono há também 24 tronos, assentado neles 24 anciões, vestidos de branco, em cuja cabeça estão a coroa de ouro. 24 anciões, querido. Alguns acreditam se tratares de angelicais, porém o mais provável é que os 24 representam pessoas remidas, glorificadas. É interessante. Pessoas remidas, lavadas, pessoas que se arrependeram. Muitos têm as suas interpretações, mas estão lá. 24 anciões, querido, e 24 tronos, assentado neles. 24 anciões vestidos de branco, em cujas cabeças estão as coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo é semelhante ao novilho, e o terceiro tem um rosto como de um homem, o quarto ser vivente é semelhante à água quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não têm descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que há de vir. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que há de vir. Jesus, ele vai voltar aqui. O Rei da Glória, ele vai voltar. O Deus Santo, separado, puro, perfeito, único. Não encontra outro, não existe outro, não tem outro. Ele é o Senhor da Glória, o Príncipe da Paz, o Conselheiro, o maravilhoso, o Deus forte, o El Shaddai.
Ele vai vir, querido. Ele vai vir. Ele conta contigo. Querido, imagine você avistar a face dele. Imagine você pedir um abraço dele. O texto a qual eu li anterior, ele diz: o que vencer. O que vencer, o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei seu Deus, e ele será meu filho querido. Muitos almejam a riqueza da terra. Muitos. Quem é que não quer viver bem? Mas vai passar, querido. Vai viver nessa riqueza por um período. Pode até ser adotado. Novo, velho. Pode até ser adotado por alguém que tem uma fortuna. E você vai viver bem, mas vai passar. Você vai usufruir, vai passar. Agora, com Deus não passa, querido. É eternamente. O eterno, você avistando o Pai, ele dizendo: meu filho, com voz de trovão, meu filho, e tudo você vai herdar diretamente do próprio Deus, querido. Tudo nessa terra vai se findar, porque Cristo, ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim. Ele é o princípio e o fim. Começaste por ele, terminarás por ele, querido. Cristo o Salvador, Cristo o Senhor. Privilégio de poucos ter o toque de Cristo. Poderia ser o privilégio de muitos, porque a Bíblia diz: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. A humanidade, a raça humana é bela, querido. É linda. É uma das maiores criações, se não for maior, que Deus fez. Mas o homem é dependente dele, de Deus. O homem, ele precisa de Deus. Um homem sem Deus, ele vive momentos terríveis e não percebe. Ele não entende, ele não analisa a qual caminho ele está trilhando, a qual caminho ele está seguindo, a qual caminho ele está caminhando. É difícil, é horrendo, pode se findar, pode se acabar. Asaf dizia no Salmo 73, o Senhor é bom para com todos. E quanto a mim, meus pés quase se desviaram da sua presença. Interessante que no verso 17 ele diz assim: até que eu entrei no santuário do Senhor. Ele viu que o fim daqueles que não deram crédito, que não queria saber do Senhor, do Salvador, ele viu que o fim destes era terrível, era horrendo, mas ele não fitou. Eu sopro na terra. É um homem que tinha comunhão, era um homem que era levita, ímpar, separado, era um homem que era ministro. Ele tinha uma comunhão. Querido, não poderia, no período, ser qualquer um, não. Era escolhido a dedo para estar ali. A vocação, Deus o abençoava. Mas o homem diz aqui no período de a sua velhice, e passaram momentos dificílimos. Pensou em se desviar, pensou em sair da presença de Deus. De repente ele analisou, observou e viu que quando entrou no santuário, ele diz: até quando eu entrei no santuário do Senhor, eu observei
que vale a pena carregar a cruz, vale a pena sofrer por Cristo, vale a pena fitar no seu, porque eu sei que eu vou estar lá com Ele na glória, para a eternidade, de eternidade, porque por Ele, é para Ele, são todas as vidas. Ele é o começo e o fim, Cristo. Você nasceu, viveu, morreu. Eu nasci, vivi, vou morrer, querido. Temos um fim. Isso aqui tem um fim. Mas em Cristo, a nossa alma, querido, é eterna. A nossa alma é eterna. Temos que dar conta dela. Temos que nos polícia, querido, mesmo com as falhas. Peça ao Senhor que ajude. Ele te ajuda. Ele é fiel amigo, companheiro. Ele enviou o Espírito Santo que nos ajuda todos os dias. Todos os dias. Porque sem Ele não dá. Sem Cristo não dá. Se perdemos Ele, não dá. Ele é a solução da sua vida, querido. Ele é a solução. Ele, o Senhor Jesus. Ele te conhece por dentro e por fora. Ele quer dar um basta nessa vida de loucura, nessa vida de correria, nessa vida de viver se escondendo, nessa vida de temor, de medo, nessa vida de falta de amor, de tristeza, porque Ele dá a paz. A Bíblia diz, aonde o Senhor está, a tristeza ela salta de alegria. Você pode passar por momentos difíceis, dolorosos, mas o Senhor Jesus, Ele te conforta. Ele te conforta, meu amigo, minha amiga. É Ele, o único que pode te ajudar. Mas para isso, basta você dar lugar a Ele. Jesus, Ele te ama e não quer te perder. Guarde essas palavras no seu coração. A sua mudança, ou se você quer algo na sua vida que mude, ou você quer viver desse jeito, dessa maneira, preso. Não, querido. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Cristo, Ele liberta, Ele salva, batiza e ainda leva o homem para o céu. Jesus, Ele é fiel. Fique na paz. Que o Senhor Jesus, Ele te abençoe. Que Ele possa abrir as portas do céu e derramar bênção espiritual sobre sua vida. Que Deus te abençoe. Amém.